disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A convite do pastor Cleverson, eu gostaria de dividir uma rápida meditação sobre esse trecho da palavra de Deus. Eu quero começar dando um bom dia a você que acompanha esse canal e a você também que foi alcançado por esse vídeo, tá bom? A ideia que a gente tem que ter aqui é que o mestre nos dá sim uma ordem. Ele fala aos discípulos e essa ordem depois é dividida com toda a igreja. Lá em 1 Pedro 2,9 temos um versículo que também é muito famoso: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, apesar das dificuldades que nós temos com a interpretação desse versículo, né, do ide por todo mundo, com a questão do verbo, uns dizem indo, ide, apesar dessas dificuldades, é muito claro que nós temos um chamado, ou seja, todo cristão tem um chamado a compartilhar as boas novas. Não existe cristão sem chamado, as duas coisas andam juntas. E o nosso chamado é proclamar as boas novas de Cristo. E isso independente, às vezes você vai a lugares longes, às vezes você vai caminhando pela rua, às vezes você vai no almoço da sua família, às vezes você vai no seu trabalho. São nesses lugares e por onde você for, e enquanto você for, você deve proclamar as boas novas do Evangelho, a graça de Deus que te alcançou. É interessante também que Cristo nos chamou para falar, Ele não chamou para a gente fazer grandes obras, Ele chamou para proclamar esse amor e essa graça. Muitas vezes, por conta da nossa sociedade capitalista, materialista, nós ficamos presos a grandes obras, a pessoas que fazem ministérios grandes ou em lugares distantes, com muitas conversões milagrosas. Não, às vezes o seu chamado é um chamado menor, mas é um chamado. Às vezes você foi chamado para alcançar uma vida, e é essa vida que você tem que alcançar para cumprir o chamado de Deus. E um terceiro ponto que é interessante é que quem faz essa obra não é você, é o Espírito Santo. Paulo falou muito disso, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor, ou seja, é um trabalho do Espírito Santo. Você, com a sua palavra, com as suas atitudes, com tudo aquilo que você fizer, você não vai converter, você não vai convencer, você não vai mudar ninguém, mas você vai plantar essa semente. E o Espírito Santo é que vai transformar a vida dessa pessoa. E para a gente finalizar, eu queria fazer uma aplicação disso, porque provavelmente essa tem sido a grande questão que tem impactado a minha, a sua e a vida cristã de uma maneira geral. É a desobediência ao chamado de Deus. Nós muitas vezes ficamos presos às questões morais, por exemplo, sexuais, de ordem financeira, e essas, ao que tudo indicam, são coisas que ficam em segundo plano ao olhar de Deus. Basta ver a vida de Jonas, por exemplo. Jonas não tinha nenhum desses problemas, mas o grande problema de Jonas é que ele desobedeceu à ordem de Deus. E talvez a nossa vida ela não flua e a gente não viva abundantemente como Jesus prometeu, porque a gente também está em desobediência. A gente não tem cumprido o mandamento de Deus, que é ir e pregar o Evangelho, espalhar essas boas novas, falar da graça de Deus. Talvez a igreja, por culpa minha e sua, ela tem sido um eclipse da graça. A graça tem sumido da igreja, porque a gente não tem compartilhado. Medite nisso, procure outros textos, ore sobre esse assunto, para que o Espírito de Deus revele isso ao seu coração. Pastor Cleverson, obrigado pelo convite, um grande abraço e um ótimo dia a todos vocês.